Você só precisa entender o que eu vou falar agora para você começar já a olhar diferente para o mercado financeiro. Quando você olhar para o mercado com esse olhar, a sua vida e os seus resultados vão mudar. Preste atenção nesse vídeo, bons estudos para você. Fala pessoal, seja bem-vindo nesse canal. Caso você esteja aqui pela primeira vez, já se inscreva nesse canal aqui também, já habilite as notificações para que você acompanhe tudo que acontece aqui no canal. É um canal educacional onde eu trago informações, sempre relevantes informações e até mesmo estratégias operacionais para atuar no mercado financeiro, especialmente atuar no day trade, que é a minha especialidade. Estou no mercado há mais de 12 anos e essa é a minha função, é o meu trabalho, é a minha entrega maior, é onde eu gasto mais do meu tempo, mais da minha energia e onde eu compartilho aqui nesse canal muitos conteúdos com vocês, todos referentes a isso. Às vezes é mentalidade, às vezes é estratégia, às vezes é até um comportamento. E tudo isso a gente traz com o maior carinho aqui nesse canal. Vamos ao vídeo. Falando em comportamento, você tem que entender o comportamento do mercado. O mercado tem alguns momentos. Eu sempre falo assim, o mercado tem 3 momentos importantes e um quarto momento que é não tão importante, mas existe também dentro desses comportamentos e momentos do mercado. Quais seriam esses? Então, anota aí. Primeiro momento do mercado, abertura. Nós podemos ainda dividir essa abertura em um submomento, né? Colocar aí um momento 1A, que seria o leilão pré-abertura. Então nós temos esse momento do mercado. Temos também um outro momento que é depois que o mercado abriu, ele começa a ter um comportamento. E esse comportamento mostra para nós momentos de consolidação, ou seja, mercado lateral indefinido, não decidiu ainda se ele vai subir ou se ele vai cair. Este é um dos momentos e pode acontecer no começo, no meio ou no final do pregão. Quanto menor o tempo gráfico, mais vezes isso vai acontecer. Um outro momento que você também vai identificar de comportamento de mercado é o momento de tendência. A tendência ela pode ser de alta ou de baixa. Então você vai olhar para o mercado e você vai identificar, ele está subindo, depois que ele abriu, ele está subindo, depois que ele abriu, ele está caindo, então ele está em tendência de alta ou de baixa. E um quarto momento é o momento do fechamento, é o momento onde o mercado encerra e existe também um leilão de fechamento. O leilão de fechamento também é onde precificam o valor que vai encerrar o mercado. Por que ele também é importante? Porque ele vai eternizar. Então, se você olhar dia 20 de agosto de 2019, como abriu e como fechou o mercado? O mercado abriu a tal preço e fechou a tal preço nesse dia, ou seja, eternizou, né? Fica eternizado aqueles momentos de abertura e de fechamento, aqueles valores. O que aconteceu no leilão de abertura e no leilão de fechamento, você não tem mais acesso a essa informação, você não consegue mais viver, a não ser com plataformas que vai te dar o replay do mercado para você simular, mas você não tem essa informação só de você bater o olho no gráfico. Então você bate o olho no gráfico, qualquer data você vai ver valor que abriu, valor que fechou, a máxima, a mínima, para você até entender se naquele dia tivemos algum período de tendência. Né? Aí você vai ver, aí você abre aquele gráfico diário, pega aquele candle, entra no 1 minuto, por exemplo, dele, e você vai ver 540 candles de 1 minuto que formou aquele candle de um dia. E aí você vai ver aqueles 540 candles, quais foram os padrões daquele dia que ele formou. E você fazendo isso em qualquer dia, você vai perceber o comportamento que se repete todos os dias. Se nós temos 252 dias úteis no ano, são 252 dias que o mercado se repete. Claro que de uma maneira aleatória, igual você já pegou a sua playlist e colocou para tocar numa sequência lógica ali, cronológica que você organizou, ou você pode colocar a playlist também em forma de repetir aquelas músicas da sua playlist de maneira aleatória, não tem? Então é a mesma coisa, o mercado ele tem os padrões dele, todos esses padrões, ou seja, vamos chamar isso de playlist do mercado, e ele vai repetindo, só que de maneira aleatória. Hoje ele faz isso, amanhã ele faz aquilo, mas nada que ele faça hoje
é diferente de alguma coisa que ele já não tenha feito. Não existem novos padrões, existem repetição de um padrão. E tem padrão que repete mais vezes e tem padrão que repete menos vezes. No longo prazo, você percebe menos essa diferença, mas num curto prazo, você tem até padrões que você fala, nesse período não aconteceu tal padrão. Mas não significa que mudou o mercado, significa que naquele período ele não aconteceu. Talvez num outro período, você vai ver esse período que não aconteceu, esse padrão, você vai ver esse padrão em outro período acontecendo muito mais vezes. Então, o mercado ele é isso, ele é comportamento. E agora eu quero falar com vocês sobre os padrões. Já que nós estamos falando de comportamento, então comportamento significa padrão. Então, o J ele se comporta assim, então ele tem um padrão assim. Né? Você se comporta assim, então tem um padrão assim. O mercado se comporta dessa maneira que nós falamos, então ele tem um padrão. São padrões que regem o mercado. Então vamos falar agora de padrões. Padrões que geralmente acontecem são na abertura, são os gaps. Nem sempre tem gap, mas a maioria das vezes tem, nem que seja pequeno, mas tem um gap. Por quê? Porque o mercado dorme, ou seja, o nosso mercado fecha às 18 horas, o mercado futuro, a vista fecha às 17 horas e abre no outro dia o futuro às 9 e o à vista às 10. Então ele dorme esse período. Só que as bolsas mundiais, elas trabalham, elas continuam trabalhando. E até mesmo por questão de fuso horário, tem países que estão no horário comercial deles. Então a bolsa está parada, as outras estão se movimentando. Então quando nós reabrimos aqui no dia seguinte, há um ajuste, né, em relação ao resto do mundo. Às vezes a diferença é muito pequena, é muito sensível, não impactou aqui, então os gaps são menores e às vezes a diferença a ser corrigida é muito maior e aí nós temos gaps maiores. Então gap é um padrão de mercado, é um padrão do mercado financeiro, é um padrão da nossa bolsa, na abertura do nosso pregão. Os gaps podem ser de alta e de baixa, chamamos de gap down, gap up, né? Que são esses pulos entre o valor de fechamento e o valor de abertura. Geralmente não é 100%, mas geralmente quando o gap é de alta, ele tende a fazer uma queda posterior a essa abertura. Raramente, mas acontece de ele abrir com gap de alta e continuar subindo por um grande período ou até mesmo o dia inteiro. Pode acontecer, ok? Mas normalmente não é o que acontece. E normalmente também gaps de baixa tendem a fazer os seus primeiras tentativas de movimento, né? Primeiros padrões serem para cima, de alta, na tentativa de fechar esse gap. Nem sempre fecha, mas sempre tenta fechar esse gap. Então a gente tem 99% de chance de possibilidade disso acontecer. Esse é um padrão, tá? Então a gente pega o padrão, trabalha com essa informação. Ok. Outro padrão são estruturas, que são as formas geométricas que o gráfico arma. Então ele monta uma estrutura ali, existem vários padrões gráficos, várias formações gráficas, por exemplo, ombro, cabeça, ombro, triângulo, bandeira de alta, bandeira de baixa, enfim, são vários padrões de figuras gráficas que nós chamamos de estruturas gráficas também conhecidas assim. Então essa estrutura vai denunciar, né, a probabilidade do próximo movimento. Então cria-se uma expectativa naquela estrutura de alta ou de baixa e é um outro padrão que o mercado também se repete. Hoje ele fez 2 vezes um ombro, cabeça, ombro e nenhuma vez uma bandeira. Amanhã ele faz 5 bandeiras e nenhum ombro, cabeça, ombro. Então às vezes ele faz tudo no mesmo dia e não tem só esses 2 que eu estou dando de exemplo. Existem muitos outros padrões também que se alternam. Então eu tenho uma boa leitura, eu vejo que o mercado está se comportando assim ao assado, então eu já sei como que eu vou me posicionar. Então o mercado tem o seu comportamento, eu faço a leitura do comportamento do mercado para adotar o meu comportamento, certo? Um outro padrão também conhecido aí como padrão de mercado, né? Eu falei do gap, falei da estrutura de padrões gráficos, que também são os candles isolados, que são os padrões de candles. Então existem candles que eles por si só, eles já falam com a gente, já falam com nós operadores e falam assim, olha o candle que eu acabei de fechar, formei um candle que tem tal nome. Por quê? Porque isso existe numa literatura, alguém já pensou, alguém já estudou, alguém já deu nome para esses padrões, já justificou, fundamentou por que aquele padrão
avisa que pode acontecer, muito provavelmente, tal movimento de alta ou de baixa. Então alguém já fez isso, eu não preciso reinventar a roda, eu só tenho que conhecer essa literatura, entender isso e falar, poxa, se o mercado está com esse comportamento, então o meu comportamento será este. Pronto. Então eu alinho o meu comportamento com o comportamento do mercado. Então, por exemplo, o padrão do martelo, o padrão de candle do martelo, talvez seja o padrão mais famoso que nós temos aí. E esse padrão martelo, ele geralmente aparece em regiões de fundo, regiões de suporte, mesmo em tendências de alta como em tendências de baixa. Então, em tendências de baixa, quando aparece o martelo, ele está dizendo o seguinte: pode ser que agora eu comece a corrigir essa tendência de baixa. Quando o martelo aparece numa tendência de alta, e significa que então ele apareceu no fundo de uma correção dessa tendência, e ele está dizendo o seguinte: olha, a correção pode ter terminado agora e vamos retomar a tendência. Então olha só, quão importante é você conhecer os padrões, conhecer o comportamento que o mercado tem para você adequar o seu ao mercado. Então são várias as formas que você pode entender e fazer a leitura do comportamento do mercado para que você tome as melhores decisões. E lá no começo eu falei sobre um outro momento que era o fechamento. O fechamento, com quase 13 anos de mercado, eu não desenvolvi, até hoje não tive interesse em desenvolver nenhuma estratégia para fechamento, mas nunca ouvi também falar que alguém tenha uma estratégia para fechamento. Agora vou abrir um parênteses aqui, chega mais perto. Para day trade não, mas para swing trade eu uso muito a informação do fechamento, ok? Fecha parênteses, segue aqui. Então dá para você perceber por aí que existe estratégia para cada tipo de operação. Se você é um swing trader, você tem a estratégia adequada para a sua tomada de decisão. O tempo gráfico ideal, mais alinhado para as suas estratégias, tudo testado, tudo validado, para que você fale, bom, agora é só colocar dinheiro na máquina, que a máquina vai gerar mais dinheiro. Mas antes, eu tenho que arrumar a máquina, ou criar a máquina, projetar a máquina, construir a máquina. Quando ela estiver redonda, eu coloco o dinheiro na máquina. Se a minha operação for day trader, então eu vou ter a minha estratégia também específica para isso, o tempo gráfico alinhado com isso, se é 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, qual é o tempo gráfico mais adequado para a minha estratégia, o meu operacional, e vou fazer a mesma coisa, vou me comportar depois que a máquina estiver legal, gerando resultados, aí é a hora de colocar dinheiro nessa máquina para que ela gere mais dinheiro, certo? Então o mercado financeiro nada mais é do que isso. Eu acho que isso deu uma clareada muito grande para você. Se você ainda está começando, se você ainda está tentando entender aquele monte de coisa, aquele monte de informação, eu tentei organizar aqui para vocês em poucos minutos essas tantas informações para que você fale assim, bom, agora entendi, eu vou focar então meus estudos nisso aqui. Eu entendi agora, então eu vou focar meus estudos, primeira parte, nessa parte aqui. Então eu quero deixar para você também aqui na descrição desse vídeo alguns links. Esses links são de treinamentos meus, onde estão organizados por temas e você pode ir consumindo um tema de cada vez, justamente para facilitar a tua vida. Então aqui na descrição desse vídeo você vai ver alguns links, tá? Tem links aqui de, por exemplo, e-books, né, também temáticos que você fala, bom, quero saber sobre isso. Então você baixa o e-book aí gratuitamente, você pega esse e-book, você começa a ler, começa a entender também sobre aquele segmento, aquela parte, né, aquele pedaço do mercado. Aí você, legal, já entendi isso aqui, agora eu vou para o próximo passo. Então você vai ter aqui uma sequência lógica e organizada por alguém que já viveu, já caminhou essa jornada que você está começando a caminhar agora para organizar as informações para você. Então faça bom uso, faça bom proveito, os links estão aqui embaixo. Aproveita nesse momento para deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar também esse vídeo com seus amigos, se você puder, faça esse favor para que esse vídeo alcance muito mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a conteúdos organizados. Na internet tem muita informação, até mesmo aqui no meu próprio canal. São mais de 1.700 vídeos, então é muita informação. Então, se você tem tempo para ficar vendo 1.700 vídeos, legal. Mas se você quiser acelerar esse processo e ganhar mais tempo, velocidade no seu aprendizado, então de uma maneira organizada eu coloquei aqui na descrição desse vídeo todos esses links, que são treinamentos meus, tá? Repito, treinamentos meus, desenvolvidos por mim, não pelo que eu aprendi apenas, não só por aquilo que eu li, né? Mas por aquilo que eu vivi nesses quase 13 anos de mercado. Então se você quiser acelerar o seu processo,
caminhar esse caminho com mais velocidade, sem perder tempo, mas sem correr, né? Então a gente tem que organizar tudo do jeitinho certo. Gente, o que eu espero é que você estude, mas estude muito, sabe por quê? Porque nós nascemos para produzir, nós nascemos para ser produtivos e nós desejamos ser produtivos. E para que a gente seja realmente de fato produtivo, nós temos que ter acesso às informações. Porque como é que eu posso fazer algo que eu não sei? Então, cara, eu desejo que você seja um trader muito melhor a partir desse vídeo. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Você acabou de assistir um vídeo aqui no meu canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva e habilite as notificações para que você seja informado sempre que um novo vídeo for postado. Fique por dentro de tudo. Eu espero que esse vídeo transforme os seus resultados como transformou os meus. Vou te deixar aqui também mais 2 sugestões de vídeos para você assistir. Espero que também faça total sentido na tua vida e melhore muito os teus resultados. O que eu mais desejo é que você seja um trader melhor.